Então a gente falou um pouquinho sobre a questão de resultados rápidos que não são bem-vindos normalmente numa questão de atividade física e musculação principalmente, né? Então assim, você acha que a gente já fez o passo a passo, né? Decidimos treinar, fizemos uma boa avaliação com um profissional capacitado e agora nós vamos começar a treinar. Qual é a forma ideal de começar? Você acha que o ideal é botar logo para arrebentar? Treinar todo dia, de domingo a domingo, um tipo de exercício de manhã e outro à tarde, para conseguir se habituar o mais rápido possível a essa questão? Ou existe outra forma mais adequada de começar um treino? Cara, o que eu sempre indico para todo mundo, né? Faça algo que é palpável. Faça algo que você consegue manter. Estatisticamente, a gente tem aí a meta de 90 dias, né? Dentro do prazo de 90 dias é onde acontecem geralmente as maiores desistências. Igor, mas por quê? Geralmente, quando o seu corpo começa ali o primeiro mês de academia, ele não tem praticamente resultado, né? Você vai ver ali uma melhora no movimento, você vai sentir o corpo um pouquinho mais inchado, mas isso em decorrência do treino, do efeito agudo do treino, né? Da inflamação do treino com pesos, né? Quando você passa desse um mês, tu começa a ter algumas adaptações ainda muito pequenas, né? Você ainda não vê resultado expressivo. Você só vai ter resultado expressivo acima de 12 semanas, que são ali os 90 dias, que justamente a estatística mostra que quem consegue passar desses 90 dias treinando, seja qual atividade for, mas estritamente no caso da musculação, você consegue permanecer por mais tempo, né? Então, assim, minha primeira indicação para quem está assistindo aí é tente passar dos 90 dias, né? Mas aí, como o Vinícius falou, eu vou passar dos 90 dias treinando direto de domingo a domingo, faço musculação de manhã ou em qualquer outro horário, depois eu faço um cardio de 40 minutos. Cara, não. Por que não? Posso fazer? Posso. Devo? Talvez não. Por quê? Vamos pensar aqui e raciocinar de forma bem rápida. É mais fácil eu aderir 3 vezes na semana, praticando qualquer coisa na minha vida, por causa do exercício. É mais fácil eu aderir 3 dias na semana ou 6? Bem mais fácil eu conseguir aderir os 3, né? Eu posso adicionar ali um cardio ou outra atividade que eu gosto, né? Um exercício aeróbio ou outra atividade que eu gosto, correr na rua, fazer um jiu-jitsu, uma modalidade de luta. Pode, só que aí procura fazer em dias intercalados, porque aí eu vou preencher não fazendo sempre só a mesma coisa. Torna muito mais atrativo e o ser humano, tendenciosamente, ele gosta daquilo que não se torna monótono, né? Tudo que é mais dinâmico. Então aí eu já estou dando já uma indicação do que você pode fazer para você conseguir aderir um plano de treinamento. Sim. Coloca musculação, né? Exercício com pesos. 3 vezes na semana, no mínimo no caso. E aí procura outra atividade que você gosta de fazer para você poder se tornar um ser humano que consegue se movimentar. Sim. Entendeu? Depois disso, tu vai evoluindo. Tu vai conseguindo fazer ali. O que geralmente a gente peca é pelo excesso. Pelo excesso. Você entra querendo treinar tudo de uma vez. Se a academia ofertar modalidades de luta, de boxe, de step, de jump, tu quer fazer tudo, né? E aí você acaba por passar ali 3 semanas no máximo e começa a arrumar desculpa para não ir. Ah, não, hoje eu não vou pro funcional. Hoje eu não vou para a musculação porque eu vou ter funcional mais tarde. E aí você gerou um excesso e não conseguiu aderir nada. Exato. E nós, seres humanos, temos essa característica de agir de forma racional, né? Nós temos uma parte que é mais próxima do animal, que é essa que o Igor falou, que é a busca do prazer e a fuga da dor, né? E a gente sabe que quando a gente começa a treinar, quando você sai do sedentarismo, ou quando você sai de um período sem treinar, né? De repente você tinha uma rotina de treinamentos até boa, parou por algum motivo, e quando você volta, a gente costuma brincar que a volta é humilhante, É humilhante. né? Porque quando a gente começa, só aparecem os resultados ruins, que é o quê? Dor, fraqueza, né? Porque aquele músculo que você trabalhou num dia, no outro ele está inutilizado, né? Então você fica achando que você está se prejudicando, né? Porque Sim. Você está colhendo por enquanto só os frutos mais dolorosos. Então a gente tem essa tendência de buscar o prazer, querer comer coisas boas e hábitos mais prejudiciais e fugir da dor, ou seja, fugir
da monotonia, dos exercícios que vão trazer dor. Então, assim, mas por outro lado, nós temos um componente mais superior, que é a nossa inteligência, que é o quê? É a gente buscar fazer tudo de uma forma racional, organizada, planejada. Então, assim, também não adianta, como o Igor falou aí, de repente você começar a fazer treinos aleatórios. Ah, hoje eu vou correr, amanhã eu vou fazer musculação, depois eu vou nadar e daqui a pouco eu vou para a bicicleta. E você vai ter uma falsa impressão de que está se movimentando, mas você está se movimentando de forma irracional, de forma aleatória, dispersa, e que não vai trazer tantos benefícios assim. Então, a busca racional, organizada e dirigida por um profissional, por um estabelecimento de confiança, né, com equipamentos bem calibrados, profissionais e instrutores e outros profissionais de outras áreas que a gente acabou não falando ainda, como Sim. Pilates, natação, enfim, a infinidade de opções hoje em dia é muito grande, né? São muitas opções, mas o filtro que deve nortear essas nossas escolhas é a confiança, né, a confiabilidade do estabelecimento e dos profissionais que ali trabalham, né? Com toda certeza. Então, nesse nosso percurso aqui, do nosso espectador que já decidiu por ir treinar, por começar o seu treinamento, já foi avaliado por um profissional capacitado, já fez os ajustes de como vai executar esse seu treino, a frequência e tudo mais, e finalmente ele começou a treinar. E agora é onde podem surgir alguns problemas, né? Porque a gente sabe que mesmo em um ambiente controlado, como a musculação Sim. e tudo mais, e por algum motivo podem ocorrer lesões, né? Aquele aluno, aquele paciente vai começar a apresentar alguns sinais e sintomas que podem nos chamar a atenção para algumas lesões. Na sua experiência de treinamento aí de mais de 10 anos, quais são as lesões mais comuns que acontecem nos alunos? Geralmente, de todas as pessoas que eu já atendi ao longo desses 10 anos, né, mais de 10 anos dentro de sala de musculação, sempre tem alguém que aparece com a dor no ombro e não sabe explicar exatamente onde é a dor, né? Ou, na grande maioria também, joelho. Ombro e joelho são os recordistas de reclamações dentro de sala de musculação. Quando a pessoa já não vem para tentar tratar essa dor que ela vinha sentindo. Então, assim, das várias lesões que podem acontecer no ombro, né, que são muitas, na verdade, pelo fato do ombro ser uma articulação multifuncional, multiplanar, né, ela consegue fazer um giro de praticamente 360 graus, fica muito suscetível, né, a ter alguma lesão. Então, assim, a mais comum que a gente tem são lesões do manguito rotador. Só explicando o que é o manguito rotador, né? É um conjunto de 4 músculos que a gente tem aqui dentro do nosso ombro, para deixar de forma bem explicada, bem simples, que quando você vai olhar o que eles fazem no ombro, a formação deles, basicamente eles formam uma manga, um manguito, né? Como se fosse uma manga de uma camisa no ombro. Então, assim, por isso que ele tem esse nome de manguito rotador. E rotador porque ele participa, todos os músculos participam dessa rotação do braço. Então, assim, fica muito suscetível à lesão e é geralmente a causa maior de reclamações dentro da sala de musculação, lesões no ombro. Então, assim, vai desde uma dor simples, que pode ser uma tensão num bíceps, por exemplo, até algo mais complicado, mais severo, como o caso de uma bursite. Se você faz treino a longo prazo, com execuções mal feitas, com excesso de sobrecarga, não era para ter, né? Um treino mal montado, por exemplo. Eu posso sobrecarregar, por exemplo, a bursa, e aí é onde entra o caso da bursite, que a gente tanto ouve falar, mas ninguém sabe dizer o que é essa bursite, né? Uhum. E no joelho, que é a segunda articulação que a gente mais ouve reclamação, a lesão mais comum é a condromalácia ou condropatia, né? Que nada mais é do que o desgastezinho da cartilagem da rótula, da patela do joelho. Tem também as tendinites, enfim, mas a que bate recorde assim é a condromalácia patelar. Porque a grande maioria dos alunos, né, são, de certa forma, mais jovens, né? Então, assim, as estruturas dos pacientes mais jovens, né, músculos, tendões, ossos, cartilagens, ainda estão, de certa forma, preservados por não ter se desgastado durante tanto tempo, né? Então, a gente percebe que articulações mais complexas, né, como o ombro, como o Igor falou, né, é uma estrutura que envolve múltiplos ossos, né? Isso. Muitas estruturas cartilaginosas, múltiplos tendões, bursas, cápsula articular,
Então, assim, são muitas estruturas que podem sofrer por um exercício mal executado ou em quem não faz exercício no dia a dia, No dia a dia. pegar uma estrutura mais pesada em casa, fazer uma mudança de um móvel, de repente você sobrecarrega rapidamente aquela articulação, pega um peso muito forte e acaba lesionando ali um músculo, um tendão ou o que quer que seja, né? Então, assim, realmente a gente vê que é bastante comum as lesões de ombro, né? Aqui no nosso núcleo médico integral, a gente realiza ultrassom músculo-esquelético, a gente chama, são as ultrassonografias das articulações, né? Ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, em busca de lesões que aquele paciente esteja portando, né? E disparado mesmo, a ultrassonografia de ombro, né? De ombro, né? Porque é a campeã de dor é o ombro, né? Nessa questão da ultrassonografia musculoesquelética, né? A gente sabe que no dia a dia, de uma forma geral, o sintoma mais apresentado pelos pacientes é a lombalgia, né? A dor nas costas, Sim. né? Mas isso aí já envolve uma série de outras questões, né? Coluna, artrose, hérnias de disco em graus mais extremos, né? E é muito importante a gente ter em mente isso. Quando o paciente apresenta determinados sinais e sintomas, a gente ficar atento para direcionar esse paciente para um profissional adequado, né? Porque assim, a gente, até a nossa ideia aqui inicial do nosso podcast, né? Trazer Exato. dois profissionais que estão focados em, muitas vezes, em polos diferentes daquele paciente, né? A gente está tentando ver o paciente como um todo, né? O polo do personal é o polo do prevenção de lesões e melhoria da qualidade de vida no presente e no futuro. O polo do médico é para diagnóstico de lesões já existentes, né? Traumas ou rupturas de tendões ou estiramentos musculares, tendinites, tendinossinovite, ou seja, bursite, né? Como o Igor falou, e tratamento, né? Então, assim, seria importante esse acompanhamento integral, né? Que vai observar o paciente em toda a sua inteireza, né? Então, assim, quando é, Igor, que você identifica uma suposta lesão, né? O seu aluno está reclamando de determinadas dores que você percebe que são incompatíveis com aquele treinamento que ele está fazendo, Sim. é uma dor que está acima do esperado para aquele treinamento, né? Quando é que você... Quais são os sinais de alerta que chamam a sua atenção e que você vai orientar? Não, ó, a partir daqui já não é mais comigo. Você precisa procurar um atendimento médico especializado para investigar se tem alguma coisa a mais para fazer e de repente receber um feedback desse profissional, por exemplo, o ortopedista, né, que Sim. ele vai identificar determinadas lesões e te ajudar como trabalhar sem piorar, pelo contrário, buscando a melhoria Buscando a daquele melhoria. paciente, né? Então, quais seriam esses sintomas que fazem você mudar o seu olhar nesse sentido, de uma busca profissional especializada? Como a gente já debateu aqui, né, e acabou explanando a questão da dor persistente. Só que toda dor pode ser uma lesão? Não, porque eu tenho que tentar diferenciar o que é dor muscular tardia, né, que é aquela dor de inflamação em decorrência do treino que foi realizado, e o que é uma dor crônica. Como é que essa dor se tornou crônica? Isso é só um dos fatores que eu vou avaliar no aluno para poder encaminhar ele, né? Se o aluno está me relatando ali há mais de uma semana que essa dor é persistente, que ele não está conseguindo mais deitar por cima do braço, ele sente dor ao levar o braço acima da cabeça, falando estritamente do ombro, esse é um dos casos em que eu já começo a voltar o olhar para assim, não, a gente precisa agora entender o que realmente é esse problema. Porque dor muscular tardia não é mais. Porque a dor muscular tardia varia de indivíduo para indivíduo, mas geralmente a dor muscular tardia, né, que é essa dor pós-treino, em decorrência do treino, ela acontece ali após 24 horas do treinamento, em algumas pessoas 48 horas, mas que ao final de 24 horas pós o começo da dor, ela vai embora. Né? Ou diminui exponencialmente. Falando novamente estritamente do ombro. Se a dor no ombro perdura por mais de uma semana, se essa dor está vindo seguida de algum inchaço, algum outro sinal, se está tendo rigidez no ombro, porque eu tenho vários tipos de lesões que cada um com seu sintoma, com sua particularidade. Sim. Então, assim,
chega uma hora em que realmente, como o Vinícius falou, não cabe mais ao personal tentar adivinhar o que é o problema. Existem alguns testes que a gente, quando adquire determinada experiência, existem alguns testes que a gente pode realizar para tentar identificar o que é e já direcionar. Ó, você vai falar com o teu médico para ele poder pedir um exame específico para aquele tipo de dor positiva. Só que existem diversos testes para avaliar as diversas lesões de ombro. Exato. Porque assim, o paciente apresentou esses sinais de alarme, né? Que é geralmente dor incapacitante ou que está comprometendo o dia a dia do paciente, né? Esse é um critério importante que a gente usa no nosso consultório médico, né? É quantificar aquela dor. Essa dor está te fazendo deixar de trabalhar ou deixar de executar normalmente suas funções, está te acordando por causa da dor, é uma dor grave, né? Uma dor importante. Se você acorda por causa de uma determinada dor, a gente dá uma certa importância para essa dor, né? E amplitude de movimento, né? Diminuição de determinadas atividades ou movimentos que você conseguia realizar e agora não está mais conseguindo, né? Não está mais conseguindo se abaixar ou não está conseguindo pegar uma coisa lá acima do nível da cabeça, como o Igor falou aí. Nesse momento entra a busca por lesões mais graves, né? E aí a gente vê muito no nosso consultório médico assim, muitos pacientes chegam querendo fazer, por exemplo, uma ultrassonografia sem um pedido médico, sem ter passado por uma consulta médica. Porque, como uma iniciativa dessa como essa nossa aqui, tem muita informação aí disponível, né? E existem alguns exames que são mais disponíveis do que outros, né? Sim. A ultrassonografia hoje é um dos exames que está mais disponível. É um exame que está presente praticamente em todas as cidades. É um exame que é feito de forma praticamente não invasiva, não tem radiação, não é um exame indolor. E para o que ele foi feito, para as estruturas que ele avalia muito bem. De uma forma geral, a gente consegue nortear muito bem o nosso paciente através de uma ultrassonografia. Mas o ideal, a gente está falando aqui sobre coisas ideais, né? Sim. Sobre um percurso ideal que o paciente deve seguir. Então, o ideal mesmo é se você sente, né, alguma dor dessa ou limitação de movimento, esses sinais e sintomas que a gente comentou aqui, o ideal é buscar um médico, de preferência um médico ortopedista, que é o médico que cuida dessa parte do sistema ósteo, ou seja, ossos, né, e muscular e articular, né? Ou seja, quem vai procurar examinar o paciente, né, fazer os testes que o Igor falou, determinados movimentos para identificar a fonte daquela dor, ou a suspeita de onde está aquela lesão, se é um tendão, se é uma cartilagem, e solicitar os exames que sejam adequados para aquele problema, porque cada exame tem um foco específico. Por exemplo, a radiografia, o popular raio-x, ele é muito bom para ver determinadas estruturas, como a estrutura óssea, por exemplo, os ossos, né? A ultrassonografia é um exame feito para estruturas de partes moles, muito bom para ver músculo, tendões, bursas, né, que é onde acontece a bursite, avaliar a presença de líquido intraarticular, ou seja, tudo que a gente tem no nosso corpo que inflama, a tendência é acumular líquido, ou seja, se você leva uma pancada e ali vai inflamar, vai inchar, né? Aquele inchaço quer dizer que ali se acumulou líquido. E na articulação, como é um espaço, né? A articulação nada mais é do que dois ossos, o encontro de dois ossos, e esse encontro é coberto por uma cápsula. E dentro dessa cápsula tem líquido. Se há uma lesão dentro dessa articulação, vai aumentar a quantidade de líquido e a gente vai conseguir identificar normalmente isso aí com o exame de ultrassonografia, que é o que a gente chama de derrame articular. A gente consegue ver isso no ombro, no recesso posterior, a gente consegue ver bem no joelho, né, que é popularmente como se chama água no joelho, né, que qualquer processo inflamatório mais violento no joelho, seja um trauma, uma queda de moto, ou uma queda da própria altura, ou mesmo uma lesão inflamatória, né, excesso de uso, ou paciente idoso que a cartilagem já está mais desgastada. Enfim, qualquer inflamação articular geralmente cursa com o derrame articular, que é líquido, e o ultrassom é muito bom para isso.